na última semana, se comentou bastante, é que o acordo da Procuradoria-Geral da República com o deputado Janones revela, aqui, o acordo da Procuradoria revela ao Brasil onde o crime do colarinho branco compensa. Vamos fazer aqui o histórico, vamos lá. Primeira coisa, quem é Janones? Janones era um bolsonarista ferrenho, que depois virou lulista. E se tornou um dos maiores marqueteiros e porta-vozes do governo Lula, inclusive responsável pela sua eleição. Cara, Janones, ele é um prodígio da comunicação. Lula se elegeu por causa de Janones. Um dos principais pilares que fez a eleição de Lula foi Janones. Primeiro ponto. Vaza em 2022 áudios de Janones. Sim. Ao qual ele estava desviando dinheiro público em campanha. Eu não gosto de falar rachadinha. O nome disso é peculato. É crime. Desvio de dinheiro público. Vazaram os áudios. Abriram um inquérito contra ele, uma comissão. Entre 2023 e 2024, Guilherme Boulos, sendo relator desta comissão, conseguiu mobilizar seus pares e conseguiu, por meio de votação, tirar as investigações de cima de Janones. Dessa comissão, não estou falando da polícia. Beleza? São instâncias de investigação diferentes. Então vamos deixar claro, Guilherme Boulos, mesmo com áudios demonstrando os crimes de desvio de dinheiro cometidos por Janones, ele mobilizou o PSOL e suas turmas, juntos com, aliás, o PT, PCdoB, seja o que for, PSD na época e tudo mais, para poder tirar o processo de cassação de cima de Janones. E ele conseguiu. Vamos lá. Após isso, a Procuradoria-Geral da República, que deveria ser responsável por instar a polícia a prendê-lo, já que é um deputado, tem que ser pela Procuradoria-Geral, resolve fazer um acordo com ele. O que é que diz o acordo? Vitor, 131 mil é o que ele roubou ou o que a Procuradoria encontrou? Aí é que está o que se encontrou, vamos dizer. Exatamente. O pouco que se encontrou. É o que podemos dizer, né? Então, ele vai devolver 131 mil reais, que equivale a praticamente 2 salários dele. Então, para ele não é nada, né? E tá tudo bem. Ele vai pagar isso aí em parcelas e além de pagar uma multa de 26 mil. Em troca disso, ele se livrou do processo penal. Porque isso é um crime. Exatamente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele roubou dinheiro público. Ele vai pagar com o dinheiro que nós, contribuintes, pagamos a ele. Sim, exatamente. E se livrou aí de um processo O que você acha penal. disso, Vitor? Eu acho um absurdo, cara. Eu acho que é impressionante porque, assim, quando eu ouvi falar do Janones a primeira vez, foi antes da eleição em 2022, como ele se configurava como um candidato à presidência. Eu lembro de ler notícias falando assim, ó, vamos ficar de olho no Janones. Eu cheguei a ver analistas políticos comentar que Janones representava um homem comum brasileiro. Eu cheguei a ver entrevistas do Janones criticando a corrupção do PT. Criticando veementemente a corrupção do PT. Então, eu fico me perguntando aí, onde foi que ele se perdeu? E assim, claro, ficou claro ali na eleição, quando ele viu que ele pôde negociar, né, ali para tirar sua candidatura, ele tirou a sua candidatura, integrou ali a parte, né, das redes digitais do PT. Depois saiu notícias do Janones falando que ele não tinha medo de divulgar fake news. É isso que está aqui no editorial da revista Oeste. Então, onde foi que o Janones se perdeu? E vamos falar de outra figura importante que é o Guilherme Boulos, porque Guilherme Boulos, ele é um dos maiores críticos dos crimes de desvio de dinheiro da família Bolsonaro. Sim. Também peculato. E que tem que acabar, tem que prender, não sei lá o quê. E quando é Janones, o parceiro dele, que foi gravado cometendo autos, as gravações estão no YouTube, gente, é muito fácil, inclusive são muito engraçadas, porque Janones ele é surtado, então é até cômico você ouvir. Quando ele é gravado, o que acontece? Guilherme Boulos começa a mobilizar suas bases para poder salvar o aliado. Exatamente. Vocês têm que prestar atenção em quem vocês elegem. Que vocês apoiam. Isso é muito importante. Que Guilherme Boulos é deputado de São Paulo. Olha, maior central econômica do Brasil. Olha o peso disso. E eu pergunto para você, cidadão, o crime compensa? Porque olha que interessante. Essa mesma elite que livra Janones é a elite que faz o CNJ e um PL e aumenta a violência contra a mulher no Brasil. É a mesma elite que luta pelo fechamento dos manicômios judiciais
que liberou diversos presos, Favor do pena justa. estupradores e homicidas em massa nas ruas foram liberados já, gente. E lembrando, direito adquirido não pode ser retroagido. Então, para eles serem presos, vão cometer crimes novamente. E adivinha? Já estão cometendo. Exemplo disso, Lázaro. Quem lembra o caso Lázaro? Aquele maníaco homicida do Lázaro? O Conselho Presidiário fez uma lauda falando: não solte este cara. Em saidinha. Este cara é um maníaco homicida, estuprador. Beleza. O Conselho de Psicologia da região emitiu uma lauda: não solte este cara. Ele é um homicida em massa, estuprador. A psicóloga do presídio: não solte este cara. Psicanalista: não solte esse cara. Ele não pode, se ele não tomar o remédio, ele vai cometer crimes hediondos. A juíza, que recebe acima do teto mais de 100 mil reais por mês, que mal trabalha, E não vai sofrer com as próprias ignorou decisões. todos os laudos que existiam e sofreu. Cara, o Brasil parou porque todo dia esse cara tava matando alguém foragido. Exatamente. Essa juíza vai ser punida por todos os assassinatos e estupros que ocorreram? Cara, foi um mês hediondo aqui no Brasil. Eu acho que quando você tem decisões ou, sei lá, doutrinas que visam aparentar virtude por parte de quem está executando, é um absurdo, porque você ignora a realidade. E aí o que acontece? Quem é que vai sofrer nisso? É o mais pobre. Quando um cara teve ali as saidinhas, inclusive agora nós tivemos as discussões de saidinhas de liberar ou não, muita gente, mas e tal, mas e a realidade? Pessoa saindo do presídio no primeiro dia cometendo assassinato. E quem paga o pato no nosso país das decisões dessa elite que não sofrem somos nós, que estamos aqui na base da pirâmide. Exatamente. Então, vamos falar de coisa boa, pra gente poder relaxar um pouco. Vitor, celulares, tecnologia, recursos pedagógicos, educação básica. Vamos lá, você é professor, correto? Sou. E nós matemática. tivemos essa pandemia, nós tivemos essa ação forçada de tecnologia, Sim. criança em celular, briga por causa de aparelho, tecnologia, seja lá o que for. Sim. É inegável que a tecnologia traz sistemas que facilitam o desenvolvimento educacional. Vou dar um exemplo. Você quer deixar seu filho com um raciocínio lógico excelente? Coloca ele para jogar Spawn e Minecraft. Jogos fantásticos que desenvolvem o raciocínio lógico da criança. A propaganda ele Porque faz. são muito bons para isso mesmo. São incríveis. Seu filho já é adolescente, bota pra jogar Civilization. Garanto que... escola nenhuma vai dar o nível que seu filho vai ter se ele jogar isso. Porque seu filho não está apenas vendo, ele está vivendo aquilo e adquirindo experiências de raciocínio lógico constante, se desenvolvendo e tendo que pensar em soluções para problemas imediatos. Então a tecnologia, ela ajuda muito. Ali é demais, sim. Exatamente. Sim, isso é. Tem muita literatura sobre isso. Porém, nós estamos com a geração que tem o QI, o menor QI da história. E assim, Rapaz, sim. é um contraponto. É um contraponto. Eu acredito o seguinte, Manda, bro. a gente não precisa... Estudos agora, saiu uma excelente notícia super interessante que analisa aí o uso dos celulares. Nós tivemos uma discussão recentemente sobre o uso dos celulares nas escolas. O celular, ele é um potencializador ali no ensino-aprendizagem? Ele é. Só que o celular, da maneira como nós usamos, ele é um grande amigo de um negócio que é a literatura. Você não precisa nem de estudos avançados. Você pega ali textos, por exemplo,